Olha eu aqui novamente e dessa vez eu quis trazer para vocês sobre como construir um projeto de pesquisa. Então, se você pretende fazer um mestrado, um doutorado, o seu TCC ou algum outro trabalho, é muito importante que antes você faça um projeto dessa pesquisa que você deseja executar, que nada mais é do que um planejamento. Você precisa se planejar de como você vai executar aquele trabalho. E para isso é importante seguir algumas regras, alguns padrões. Fazer pesquisa é uma coisa que exige muita responsabilidade e ética. Por isso que a gente não pode, fazer de qualquer maneira, com vozes da nossa cabeça. E por isso também que aqui no Brasil a gente tem a belíssima ABNT, que muitas universidades e programas acabam seguindo as suas normas, tá bom? Mas não existe somente a ABNT, é importante você verificar, para o que você vai fazer essa pesquisa, quais normas eles utilizam, tá bom? Mas a princípio ela é a mais usada e vale a pena dar uma verificada nas normas dela em relação à construção de um projeto de pesquisa, tá bom? Eu elaborei 9 tópicos sobre como construir um projeto de pesquisa. Poderia entrar muito mais, mas para não ficar muito longo, tá bom? Então já pegue aí sua caneta, seu caderninho e vamos conversar aqui um pouco. Gente, o primeiro passo para construir um projeto de pesquisa é você pensar em um tema. O que desperta interesse em você? O que você gostaria de estudar? Então você precisa pensar em um tema. E a partir desse tema, você precisa delimitar esse tema. Porque às vezes o tema, ele é muito grande, ele é muito amplo, e aí o seu tempo é muito curto e você não consegue desenvolver isso de forma eficaz. Então, pensar em um tema e pensar também na delimitação desse tema. Por exemplo, uma coisa que eu ando lendo, e eu vou acabar usando muito esse exemplo aqui. É um tema, por exemplo, a vida sexual e reprodutiva das mulheres. Quando a gente pensa nesse tema, ele é muito amplo, porque vida sexual e reprodutiva pode entrar menopausa, menstruação, pré-natal, gravidez, aborto, gravidez na adolescência, puerpério, infecções sexualmente transmissíveis, entre várias coisas, vários outros assuntos. E aí você precisa delimitar o que exatamente dentro deste tema você quer estudar. Delimitar a sua população, delimitar o seu tempo. Eu quero saber dos últimos 20 anos, eu quero saber dos últimos 10 anos, eu quero só com mulheres que moram na periferia, eu quero só com mulheres ribeirinhas, eu quero só com mulheres indígenas. Então, quanto mais você delimita, mais organizado e possível realizar esse estudo fica. Tudo bem? Então, pensar em um tema e delimitar esse tema. Tudo bem? O meu segundo tópico é um problema. Você precisa fazer um problema de pesquisa. E o problema de pesquisa nada mais é do que uma pergunta. Você precisa gerar uma pergunta. Porque essa pergunta vai movimentar você para responder ela ao longo de todo ali o seu estudo, no desenvolvimento do seu estudo. Então é de fato uma pergunta mesmo. Por exemplo, uma coisa simples aqui, mas só um exemplo mesmo. Por que as mulheres ribeirinhas têm menos acesso ao pré-natal? Por que realizar o parto cesariana traz problemas para a mãe e para o bebê, Então você precisa criar uma pergunta, que essa pergunta vai te impulsionar, para você realizar esse estudo. Tudo bem? O meu terceiro ponto é a hipótese. E a hipótese, muita gente tem dúvida se é necessário sempre fazer ou não. E de fato não é. O que vai depender se você precisa ou não fazer uma hipótese é o seu tipo de estudo que você quer realizar. Não é todo estudo que precisa obrigatoriamente ter uma hipótese.
hipótese, gente, ela é como se fosse uma resposta prévia da sua pergunta. E para você gerar essa hipótese, você precisa ter minimamente uma noção do tema que você escolheu. Você vai dizer, por exemplo, que as mulheres ribeirinhas, elas têm menos acesso ao pré-natal por causa da distância, porque a UBS fica longe, ou porque elas não têm educação em saúde, porque elas precisam trabalhar na agricultura, tudo isso. Você pode até afirmar isso em antemão, só que no seu processo de estudo, você lá no final, você vai dizer se aquilo é aquilo ou aquilo não é. Se é verdade ou se não é verdade. Se é verídico ou se não é verídico. E, novamente, vai depender do tipo de estudo, né? Geralmente estudos que quer fazer comparação, pode estar usando hipótese, né? Agora, por exemplo, revisão de escopo, uma revisão bibliográfica, exploratória, às vezes não é muito necessário fazer uma hipótese, tá bom? Agora, o meu quarto ponto é a justificativa. É o momento que você vai vender o seu peixe, você vai vender ali o seu trabalho. Você precisa justificar por que o seu estudo é importante, por que tem que ser aprovado, por que ele tem que ser feito. E aí você pode ali trazer alguma lacuna, se é um estudo, por exemplo, que você quer estudar, que você quer realizar em uma comunidade específica, porque não existe estudo nesta comunidade, existem todas essas, mas nesta não existe. Porque nessa comunidade tem um alto número de aborto, de gravidez na adolescência, de mulheres que têm IST, entendeu? Nessa tem, mas nessa não tem. Mas você precisa justificar por que aquele trabalho é importante, o que ele pode trazer de melhoria para a sociedade, em que ele vai contribuir nas ações, na prática e na política para aquela comunidade, para aquela sociedade. Então, na justificativa, você tem que usar bons argumentos, né, para esse trabalho ser aprovado. O meu quinto ponto é os objetivos, que eles se dividem em objetivo geral e objetivos específicos. O objetivo geral, ele é o objetivo global daquele tema. Ele vai ser o central. O que eu mais quero saber sobre esse tema? O que eu mais quero saber é por que as mulheres ribeirinhas não fazem o pré-natal. Esse é o meu central. E aí você pode criar outros objetivos, né, que vai te ajudar a chegar naquele objetivo central também. E uma informação muito importante, gente, todos os objetivos, o objetivo geral e os objetivos específicos, eles precisam começar com o verbo no infinitivo. Descrever, analisar, comparar, relacionar. O que mais existe são tabelas aí cheias de verbos no infinitivo que necessariamente tem que ter nos objetivos, tá bom? Então você sempre vai começar o objetivo com o verbo descrever as características sociodemográficas de mulheres ribeirinhas que não têm acesso ao atendimento de pré-natal. Analisar, comparar, tá bom? Então sempre tem que começar com um verbo, os objetivos. O meu sexto ponto é o referencial teórico, que vai ser a parte mais extensa do seu texto. O referencial teórico, também conhecido como embasamento teórico, fundamentação teórica, ele é o momento que você vai mostrar o que existe sobre aquele tema. E você também pode estar mostrando lacunas sobre aquele tema. Então, o que mais existe sobre
o seu tema. E aí você vai parar para ler sobre o assunto, você vai ter que conhecer obras, autores, vai procurar artigos para fazer essa fundamentação teórica ali, escrever mesmo o que já existe sobre aquele tema e verificar o que não existe, tá bom? E o meu sétimo ponto é a metodologia da pesquisa, que eu acho que pode ser considerado a alma do projeto, né? A metodologia da pesquisa. A metodologia da pesquisa, gente, você vai mostrar, você vai descrever todo o caminho que você vai percorrer para realizar o seu estudo. Então, você precisa descrever quais ferramentas você vai utilizar para fazer análise de dados, para fazer coleta de dados, qual software você vai usar, se vai usar cálculos, se vai usar alguma teoria. Você precisa identificar, descrever sobre o campo, né? Como que você vai fazer para chegar naquele campo. Você precisa falar sobre se esse estudo precisa passar por um comitê de ética, que muitas vezes precisa. Então, tudo isso na metodologia, você precisa colocar os critérios de inclusão e de não inclusão, a sua amostragem, tá bom? Então, a metodologia é o passo a passo das suas atividades para desenvolver esse estudo. E ela é, assim, muito importante, porque você precisa ser muito ético, muito responsável. Você não pode construir uma metodologia absurda, impossível de ser realizada, e você também não pode construir algo muito simples, né? Tem que ser algo fechado, muito bem feito mesmo, tá bom? O tipo de estudo que você vai fazer, você coloca na metodologia, tá bom? E o oitavo ponto é o cronograma. Alguns estudos que você vai realizar, às vezes não entra muito o cronograma, né? Se for só uma revisão, algo muito simples, às vezes não entra. Mas estudos maiores acabam entrando. O cronograma é o momento que você vai distribuir as suas atividades pelas datas. Em tal data eu vou fazer isso, em tal data isso. Lembrando, né, quanto tempo você tem. Se é um mestrado, eu tenho 2 anos, então eu preciso fazer um cronograma que abrace os 2 anos de mestrado. Eu preciso fazer algo que abrace 1 ano, 4 anos, entendeu? Então, algo muito bem feito e muito organizado esse cronograma. E o meu último ponto são as referências. Quando você termina tudo isso, você precisa colocar as referências das obras, dos artigos, dos autores que você leu lá para fundamentar esse projeto de pesquisa. Tudo bem? E é isso, gente. Espero que tenha gostado. Lembrando que essas regras, elas precisam sim seguir uma lógica. Elas não podem estar embaralhadas ali na sua estrutura. Tudo bem? Espero que tenham gostado. Deixe seu like, deixe sua pergunta e até a próxima.